quero iniciar o culto deste domingo lendo o texto da palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 1, e eu quero ler até o versículo 5, quando o apóstolo Paulo assim nos diz: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus, Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos meus companheiros às igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja glória pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus coloque em nossos corações esta porção de sua palavra, meus irmãos. Queremos dizer da nossa alegria por termos então esse nosso primeiro domingo do mês de julho, da alegria por estarmos, poderíamos dizer, iniciando este novo mês com a perspectiva de que Deus nos abençoe, continue nos abençoando, mas especialmente no tocante à resolução de todos esses problemas e impasses que nos últimos meses tem nos envolvido e em alguns momentos nos impedido de atividades que aconteciam regularmente na casa do Senhor. Tudo, cremos, está nas mãos do Senhor e Deus tem o controle de todas as coisas. Resta-nos então orar, entregando tudo nas mãos do Senhor, mas ao mesmo tempo esperar pacientemente pela resolução desses problemas, esperar pelo tempo do Senhor, porque o Senhor sabe todas as coisas e o Senhor é quem administra todas as coisas, mesmo que o homem, de um modo geral, pareça não entender isso, mas nós entendemos e sabemos que Deus tem o controle de todas as coisas. Nos alegra, meus irmãos, poder também saber que muitos irmãos, durante este mês de julho, estão aniversariando. E nossa alegria é muito grande por todos os irmãos, por todas as irmãs, por todos que durante este mês de julho estão completando mais um ano de vida. Nossos parabéns a você, aniversariante do mês de julho, e que o nosso Deus lhe abençoe grandemente, lhe ajude e lhe dê muita felicidade e que você sinta-se sempre nas mãos do Senhor, sendo conduzido pelo Senhor. Que Deus abençoe a todos assim. Quero, neste momento, orar ao nosso Deus e convido você, neste momento, meu irmão, minha irmã, a baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos e orar comigo. Assim. Grande Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos que dia a dia o Senhor tem nos dispensado. Muito obrigado pela oportunidade de podermos te cultuar, celebrar o teu nome, mesmo com as limitações, com os obstáculos, com as dificuldades, mas o teu povo tem encontrado meios para te adorar, Senhor, e sempre estamos em tua presença, e estamos em tua presença em adoração, estamos em tua presença com as nossas vidas sendo consagradas a ti, estamos em tua presença querendo fazer a tua vontade, Senhor, e assim, por tudo nós te louvamos, e queremos, ó Deus bendito, te suplicar as tuas bênçãos sobre a tua igreja, a Igreja Evangélica Batista em Condado, que durante este mês de julho estará, então, completando mais um ano de existência aqui na cidade do Condado. Quero te agradecer, ó Deus bendito,
pela vida de todos os nossos irmãos e irmãs, dos pastores que por aqui passaram, Senhor, e deram a sua parcela de contribuição para os trabalhos, para as atividades desta igreja, para que a tua igreja estivesse atuante durante todos esses anos e chegasse até os dias atuais. Quero te rogar as bênçãos sobre todos nós que estamos hoje dando continuidade a essas atividades aqui em Condado. E quero te rogar, ó Deus bendito, que todos os irmãos que são membros congregados da Igreja Evangélica Batista em Condado, eles sejam abençoados por ti. E que juntos, unidos, possamos levantar bem alto a bandeira do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, fazendo com que não só a nossa cidade, mas com que todas as pessoas ao redor do mundo, especialmente através da obra missionária, possam conhecer a Jesus Cristo como Salvador pessoal. Abençoa a todos, eu te peço assim, e que tua igreja caminhe firmemente até o dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Quero, Deus bendito, te rogar pelos irmãos que estão aniversariando durante este mês de julho. Toma-os nas mãos, abençoa-os grandemente, Senhor. Ajuda-os na caminhada da vida, para que sintam-se sempre confortados, fortalecidos e guiados e orientados por ti, Senhor. E que ao mesmo tempo, como tributo, em reconhecimento a tua mão conduzindo-os em todos os momentos ao longo dos anos, que eles se coloquem então em tuas mãos para serem usados por ti e que eles sejam gratos e se consagrem cada vez mais a ti, Senhor. Abençoa a todos assim. Eu te oro te pedindo pela direção do culto desta manhã. Toma todos nós em tuas mãos. Eu te oro e te agradeço em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado. Amém. Vamos continuar, meus irmãos, louvando ao Senhor, o nosso Deus. Eu quero aqui fazer a você um desafio para que você, meu irmão, membro e congregado desta igreja, da nossa igreja aqui em Condado, se programe para participar dos cultos nos horários. Sei que talvez em alguns momentos você tenha alguma dificuldade com isso, mas se programe, se esforce para estar nos horários dos cultos, participando desses cultos, como se você estivesse no santuário, como se você estivesse no templo, adorando ao Senhor juntamente com todos os irmãos. Então, pare nesse momento para cultuar ao Senhor. Também não esqueça, meu irmão, minha irmã, de compartilhar esses cultos com as pessoas, amigas, vizinhas, parentes, pessoas que precisam ouvir a mensagem do Evangelho, para que elas também ouçam a mensagem, porque todas as pessoas precisam ouvir a mensagem salvadora do Evangelho de Jesus Cristo. E nós somos as pessoas responsáveis para essa missão. Foi a nós que Jesus Cristo confiou a missão da pregação do Evangelho. E nós temos que, da maneira que nos for possível e que nos for disponível, transmitir, usar isso para transmitir a mensagem do Evangelho. Assim, uma das maneiras é compartilhar esses cultos com outras pessoas. Se possível, até aos de casa, convidá-los, talvez os que não são evangélicos também, para participar dos cultos juntamente com você nos momentos dos cultos. E ore a Deus assim, peça a Deus as condições necessárias para que você possa fazer isto e que você seja bem-sucedido. Que Deus lhe abençoe assim. Vamos continuar louvando o Senhor. Vamos louvar o Senhor. Todos necessitam desse poder para salvar. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para
sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Louve ao Senhor aí no seu lar, Ele está te ouvindo. Me aceitas com os meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte declare: Cristo move as montanhas. Cristo move as montanhas e tem poder. Tem poder para salvar para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Posso o mundo ver brilhar a luz, nós cantamos para a glória do Senhor Jesus. Posso o mundo ver brilhar a luz, Jesus, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar para sempre, autor da salvação, Senhor. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder. Tem poder pra salvar a minha, tua vida pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Louvado seja o nome. Você precisa fazer nesse momento. Você foi atingido, tá sangrando, tá doendo. E tudo que você precisa fazer é respirar. Respira. Eu vou atar essa ferida, não posso te perder. Eu recebi ordem do general e ele conta com você. A gente dá um jeito, mas aqui você não vai ficar. Eu não tenho nome
soldado não és. Eu sei o teu valor, sei o que enfrentou. Eu vou te ajudar a firmar os pés. Vamos, eu te levo pro acampamento. A guerra está longe de terminar. Silêncio, não digas nada, só faça respirar. Se não der pra cantar, não canta. Se não der pra orar, não ora. Se não der pra andar, se arrasta. Só não pare de respirar. O exército precisa de você, e eu não vou deixar você morrer. Daqui a pouco a gente vai voltar pra casa. Respira. 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 Cristo precisa de você, e eu não vou deixar você morrer. Daqui a pouco a gente vai voltar pra casa. Eu vou atar essa ferida, não posso te perder. Eu recebi ordem do general, e ele conta com você. E a gente dá um jeito, mas aqui você não vai ficar. Acredite, eu não tenho nojo de você. Não é porque foi atingido, bom soldado não és. Eu sei o teu valor, sei tudo que lutou. Eu vou te ajudar a firmar os pés. Vamos, eu te levo pro acampamento. A guerra está longe de terminar. Silêncio, não digas nada, só faça respirar. Se não der pra cantar, não canta. Se não der pra orar, não ora. Se não der pra andar, se arrasta. Só não pare de respirar. O exército precisa de você, sua família precisa de você. Daqui a pouco a gente vai voltar pra casa. Respira. Respira, respira. 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 Respira, acredite no Senhor. Confie no Senhor. Ele não abandona. Mesmo que estejas ferido, Ele não vai te desamparar. Só respira, só segue em frente. O Senhor está comigo a todo momento. Respira, só faça respirar. Respira. E eu não vou deixar você morrer. Daqui a pouco a gente vai voltar pra casa. Voltar os braços em Jesus. Bem, meu irmão, vamos ler um texto da palavra do Senhor. Quero lhe convidar
neste momento para ler comigo o texto sagrado que encontra-se no livro do profeta Isaías, capítulo 25, versículo 9, que assim nos fala: Naquele dia se dirá: Eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Grande Deus, obrigado por tua palavra, que ela nos fale aos corações e que todos entendamos aquilo que tu queres nos transmitir, Senhor. É isto que eu te rogo em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado. Amém. O profeta Isaías, que viveu em torno de 7 séculos antes de Cristo, ele, em seu livro, nos transmite mensagens que, em alguns momentos, parecem estar relacionadas àquilo que aconteceria nos séculos futuros, não muito longe. Em alguns momentos, o profeta fala de algo numa linguagem como se fosse do Apocalipse, e poderia ser chamado de um Apocalipse de Isaías. A forma como ele fala, se referindo às coisas que entendemos sem muita dificuldade, estarem relacionadas a um futuro mais longínquo, a um futuro mais escatológico, a um futuro como se fosse o final de todas as coisas. E especialmente nos capítulos 24 a 27 do seu livro, então vamos perceber o profeta falando nessa linguagem onde Deus se apresenta o julgamento relacionado com as faltas das pessoas, um julgamento no sentido mais completo, mais universal, mais espiritual e relacionado ao fim da história da humanidade. Nós encontramos alguns textos que, em alguns momentos, parecem estar também bem próximos a nós. No capítulo 24, no versículo 5, 6, o profeta diz assim: Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornam culpados. No capítulo 26, no versículo 20, assim diz o profeta: Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Isso está muito presente entre nós. Nós poderíamos aqui entender as palavras do profeta como algo que ele disse, mas que está relacionada àquilo que nós vivenciamos no tempo presente. Essa coisa de a terra está sofrendo. Não é apenas o povo brasileiro, mas o mundo está sofrendo com a pandemia, como assim se chama, causada pelo vírus que está assolando o mundo. E nós estamos nos isolando e somos orientados pelas autoridades de cada lugar, de cada país, de cada estado, de cada município, a ficarmos o máximo possível isolados. Isso agora está sendo mais que flexibilizado, está se dando uma abertura em algumas regiões, em alguns lugares, e outros ainda a orientação é que permaneçam ainda algum tempo isolados. E nós estamos vivenciando
isto bem de perto. É nesse contexto que o profeta Isaías fala. E no texto que nós lemos inicialmente, ele fala de algo do futuro, mas ao mesmo tempo de algo concreto, de algo que vai se concretizar, de algo que vai se cumprir. As palavras que ele usa, então, são essas. Ele diz, naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus. E olhando para essas palavras, entendemos que nós vivemos, de acordo com aquilo que o profeta está falando, uma perspectiva de um futuro glorioso. É isso que o profeta quer anunciar ao seu povo, que haverá um julgamento sobre todas as nações, sobre todos os povos, mas que ao mesmo tempo o povo do Senhor, ele vai vencer. O povo de Deus será vitorioso. E é nisso que nós nos fundamentamos como cristãos, como servos de Deus, como igreja do Senhor Jesus Cristo, certos de que o nosso Deus tem o controle de todas as coisas. E ele diz, então, justamente isto nessa convicção de que há um futuro. Mas no futuro nós vamos então afirmar, ele já diz aqui o que nós vamos dizer no futuro. E isso traz, na forma como o profeta apresenta, uma certa satisfação, uma felicidade, uma realização. E isso me faz lembrar do meu filho mais velho, mas ainda na tenridade, em poucos anos de vida. Certa vez ele me observou, e ele estava com o seu priminho, e ele me observou fazendo alguma coisa que eu não sei exatamente o que foi, mas ele então ficou tão contente com aquilo, tão satisfeito, tão cheio de orgulho, e disse para o seu priminho, esse aí é meu pai, Messo, é meu pai fez isso, Messo. Bom, eu não sei qual foi a façanha, mas aquilo despertou uma satisfação muito grande nele, uma alegria muito grande nele. E é disso então que o profeta nos fala, meus irmãos. Haverá castigo, haverá sofrimento, haverá um julgamento divino, mas no final o povo do Senhor estará sendo abençoado. E aí entendamos isso como algo no futuro próximo, mas também isto como algo já escatológico, como a vitória final do povo de Deus, da igreja do Senhor Jesus Cristo na eternidade. E eu quero então dizer, usando as palavras do profeta Isaías, que Jesus Cristo é o nosso Deus. Este é o nosso Deus. Jesus Cristo é o nosso Deus, no qual depositamos toda a nossa esperança. Diz o texto, este é o nosso Deus, em quem nós esperávamos. Esse é o nosso Deus, em quem esperávamos. O profeta fala como se ele já tivesse chegado lá, como o povo já tivesse alcançado a vitória e já estão lá. E ele diz, este é o nosso Deus presente. O Deus que está presente. Ele não está falando esse Deus, mas este Deus, o Deus que está ali presente. É o Deus que está no início da batalha, é o Deus que está muitas vezes no início dos conflitos, dos problemas, das guerras, mas ao mesmo tempo ele vai estar lá do outro lado, conosco, porque ele está presente. Este é o nosso Deus. E este é o Deus no qual depositamos toda a nossa esperança. Por quê? Depositamos toda a nossa esperança em Jesus Cristo. Primeiro, porque Ele é o Deus forte e eterno. No capítulo 26, o versículo 4,
o profeta então diz: confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Como observamos, o nosso Deus, ele é hoje e amanhã. Jesus Cristo é eterno, ele sempre existiu e sempre existirá. É isso então que o apóstolo João diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. É Jesus Cristo, que sempre existiu e sempre vai existir. É esse Deus que é a rocha eterna. Rocha, a ideia de rocha é de algo grande, mas é de algo sólido, de algo resistente. Ele diz: é uma rocha eterna, é uma rocha que vai subsistir, é uma rocha que vai permanecer para sempre. Nós confiamos nesse Deus, meus irmãos, que é eterno, nesse Deus que não só é forte, que resiste a tudo, que é o único Deus verdadeiro, mas que também é eterno. A nossa confiança não é no homem, que é hoje e não é amanhã. Não é no homem, que hoje talvez tenha o controle de alguma coisa, mas amanhã ele pode não ter o controle de nada. Que hoje tem um poder, mas amanhã pode não ter poder nenhum. A nossa confiança está em Jesus Cristo, que disse: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Por isso depositamos toda a confiança nele. Devemos também depositar toda a confiança em Jesus Cristo, porque as suas misericórdias são infinitas. O profeta Jeremias, em seu livro, o livro das Lamentações, Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, versículo 22, ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Esse Deus que nós servimos, que muitas vezes tropeçamos, que em alguns momentos falhamos em nossa caminhada de vida, em alguns momentos o entristecemos, mas Ele sempre está pronto para nos receber, quando assim reconhecemos os nossos erros, reconhecemos as nossas falhas, os nossos pecados, nossos deslizes, mas arrependidos, buscando perdão, Ele sempre estará de braços abertos para nos receber, para nos dar o abraço e o beijo do perdão e nos colocar para dentro do seu lar, para nos acolher como filhos amados, porque Ele nos ama, meus irmãos. É esse Deus cheio de misericórdia e que as suas misericórdias não têm fim. Por isso que nós depositamos toda a nossa confiança em Deus, porque aconteça o que acontecer, mas nós temos um Deus ao nosso lado, que é o nosso guia, que é o nosso orientador, que é o nosso pastor, que é misericordioso para conosco e que não tem fim as suas misericórdias. E diz o profeta que elas se renovam a cada manhã. Mas devemos depositar toda a nossa confiança em Jesus Cristo, porque Ele se agrada daqueles que nele confiam. O profeta Jeremias, ainda no mesmo capítulo 3 de Lamentações, no versículo 25, ele diz: bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Deus é bom para aqueles que esperam por Ele, para aqueles que o buscam. E nós confiamos nisto. Nós confiamos que Deus se agrada daqueles que confiam nele. Às vezes somos tentados ao fracasso, somos tentados a cair, somos tentados a abandonar a nossa fé, somos tentados a deixar de seguir a Jesus por algumas coisas, por algumas adversidades da vida, algumas provações, mas sempre que buscamos ao Senhor e confiando no Senhor, Ele
se agrada tanto disso que nos toma de uma maneira agora mais especial e nos faz sentir a firmeza que precisamos ter na nossa caminhada. O profeta Isaías diz no capítulo 26, o versículo 3, ele diz: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Meu irmão, minha irmã, o que estiver acontecendo em sua vida, independentemente do momento em que você esteja vivendo, confie no Senhor, confie em Deus, porque Ele estará sempre pronto para lhe ajudar e Ele vai conservar em você esse sentimento de serenidade, de tranquilidade, de paz. Aquele que confia em Jesus, aquele que busca Jesus e que deposita a sua confiança e todas as suas esperanças em Jesus Cristo como sendo o seu Deus, ele vai sentir essa paz, essa tranquilidade. Não vai entrar no desespero, não vai ser tomado pelo medo, pelo pânico. O medo existe, mas nós não seremos vencidos pelo medo. Ele vai chegar, vai bater a nossa porta, ele vai em algum momento nos atingir, nós seremos tomados por ele, mas nós não nos deixaremos vencer pelo medo, porque Deus nos fortalece, o nosso Deus nos fortalece, nos ajuda e nos faz vencer todas as coisas. Resta-nos então, diante de tudo isto, depositar todas as nossas esperanças da vida, em tudo que envolver a nossa vida no Senhor Jesus Cristo. Mas eu diria que Jesus Cristo, o nosso Deus, Jesus Cristo, o nosso Deus, é o único que garante a salvação. Diz então o profeta Isaías, no versículo que lemos inicialmente, versículo 29 do capítulo 25. E ele nos salvará. E ele nos salvará. Na Bíblia, Almeida, revista e atualizada, então diz, e ele nos salvará. Mas uma outra versão diz, e ele nos salvou. Porque talvez a versão mais apropriada fosse essa para aquilo que o profeta está querendo dizer. O profeta está anunciando algo aqui que depois nós vamos dizer lá no final da história, lá no final dos acontecimentos, lá no final da experiência. E nós vamos dizer, e ele nos salvou. Este é o nosso Deus. Jesus Cristo, este é o nosso Deus. Este que está aqui entre nós, ele é o nosso Deus. E ele nos salvou. Então ele é o que garante a salvação. Só ele nos salvará das coisas do dia a dia, dos perigos, dos riscos do dia a dia, porque em alguns momentos os profetas, como o profeta Isaías, falava de livramentos do tempo próximo, especialmente relacionado ao povo de Israel. Mas em alguns momentos, como observamos, a palavra do Senhor e os profetas também falam de algo mais do futuro. Falam de algo do ponto de vista espiritual. Essa salvação que o Jesus Cristo opera na vida do ser humano, ela pode ser entendida do ponto de vista humano, mas também e especialmente do ponto de vista espiritual. Mas em tudo eu diria que é Jesus Cristo quem garante a salvação. E só Ele pode garantir a salvação. O apóstolo Pedro, muito convicto disto, no capítulo 4 do livro de Atos dos Apóstolos, versículo 11 e 12, diante das autoridades religiosas, ali no templo de Jerusalém, após curar uma pessoa deficiente física, um coxo que ficava ali mendigando, e uma vez que as pessoas percebem que aquele homem foi curado, e foi curado ali por uma palavra do apóstolo Pedro, do apóstolo João, e aí ficam agora aquele questionamento. Pedro vai dizer, não fomos nós, mas foi Jesus quem salvou. Foi Jesus a quem vocês crucificaram, vocês levaram para a cruz. E aí Pedro conclui nesse versículo dizendo, este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular.
E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Só Jesus Cristo salva. As pessoas precisavam saber disto. O apóstolo Pedro está dizendo isso em alto e bom som para todos os seus ouvintes, que só Jesus Cristo salva, que não há nenhum outro meio, nenhum outro caminho, que não há nenhum outro ser pelo qual o ser humano possa alcançar a sua salvação. Jesus Cristo é o único que garante a salvação, pois tem poder para destruir aquilo que representa o mal na humanidade. No versículo 7 do capítulo 25, Isaías então diz assim: destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. Interessante. Interessante que quando eu estava preparando essa mensagem, era noite, era madrugada, e eu estava, depois de ter passado uma tarde todinha usando máscaras no rosto, fui ao hospital visitar o meu pai e saí de casa por volta do meio-dia, já cheguei à noite, botei a máscara, eu saí e fui, só tirei quando cheguei à noite, na madrugada. Então levantei para estudar, e aí me veio a mensagem e eu fui preparar, e talvez o frio da madrugada está me incomodando um pouco mais, e assim desperta a rinite alérgica, de maneira que eu vou botar uma máscara para evitar, né, que a alergia se manifeste. E aí vem o incômodo de quem usa óculos e tem que usar também máscara. Começa agora a deixar os óculos, ou a lente dos óculos embaçada. Mas interessante, meus irmãos, que olhando na palavra do Senhor, no texto de Isaías, no texto que nós lemos nesta Bíblia de versão da Sociedade Bíblica Almeida, revista e atualizada, ele fala em manto, enquanto que na Bíblia da edição contemporânea de Almeida, o escritor sagrado diz: destruirá neste monte a máscara do rosto com que todos os povos andam cobertos e o véu com que todas as nações se escondem. Quando eu li o texto, eu comecei... quando eu li, foi justamente quando eu estava preparando a mensagem já para... analisando as diferentes versões para entender melhor a mensagem. Então chego nesse texto e eu olho e vejo, então, na versão contemporânea, a Bíblia falando sobre máscara, que Deus destruirá neste monte, diz o texto, as máscaras do rosto. Eu fiquei pensando no primeiro momento o que representava a máscara. Para mim, a máscara representa um incômodo, se bem que eu não sou tão incomodado a não ser com essa questão da lente dos óculos. Mas no mais, não tenho tanto problema. Algumas pessoas têm mais dificuldade, talvez, em usar máscara. E a gente percebe algumas pessoas usando máscara, às vezes, da maneira mais errada que se possa ver, que pelo menos não representa nada em termos de proteção, né, conforme as orientações das autoridades da área de saúde no momento. Mas aí eu observava que eu tenho já uma coleção quase de máscaras, né? A esposa fez algumas para mim, a minha querida irmã Lúcia, lembrando-se com muito cuidado de mim, do seu pastor, me mandou também algumas máscaras
E eu tenho, assim, várias máscaras. Se bem que eu quase não estou saindo de casa. Estou procurando ao máximo sair. Mas eu tenho essas máscaras. E eu sei que vamos precisar usar algum tempo, conforme a orientação dessas autoridades políticas, ainda quando tivermos que voltar para o templo, ou quem está já liberado para voltar para os templos, tem que usar máscara nos cultos, durante os cultos, nos santuários. Mas a palavra do Senhor está nos dizendo que Deus destruirá toda as máscaras, ou toda a máscara do rosto. Mas observamos, meus irmãos, que o problema das máscaras não é apenas proteger de uma contaminação, de um vírus, de uma doença. A máscara, ela está, eu diria que também, aqui do ponto de vista bíblico, ela está relacionada com os perigos de doenças, de morte, claro, mas mais na perspectiva espiritual. A máscara, ou o véu, ou o manto, está relacionada com aquilo que cobre o rosto, com aquilo que representa a tristeza, aquilo que representa o luto, o sofrimento. O que o profeta está nos dizendo é que Deus vai, no final da história, destruir todo o sofrimento, vai acabar com tudo lá no lugar onde eles estarão quando passarem pelas dificuldades, quando superarem, quando vencerem todos os problemas. Lá do outro lado, Jesus Cristo estará lá e ele vai destruir lá no monte. E lembremos do templo de Jerusalém que estava lá no Monte Sião, e Deus então vai dizer que vai destruir toda a máscara naquele monte. A máscara que todos os povos andam cobertos. E o véu que todas as nações usam para se esconder. Deus, ele tem um poder, meus irmãos. Esse nosso Deus chamado Jesus Cristo tem o poder para vencer, para destruir todos os males da humanidade. E nós precisamos crer nisto. O ser humano precisa pensar nisto e crer nisto. Que Jesus Cristo tem o poder para vencer o mal que está no mundo. Ele tem poder para tudo isso. Então, nós diríamos que Jesus Cristo, o nosso Deus, é o único que garante a salvação. E ele garante a salvação ao vencer a morte e os seus efeitos. No capítulo 25 ainda de Isaías, no versículo 8, o profeta diz: tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Deus, nosso Deus, Jesus Cristo, tem poder para vencer a morte. A morte é um problema para o ser humano. Lidar com a morte, com a realidade da morte, é um tormento para muita gente. Não saber o que acontecerá após a morte, a incerteza em relação ao além, é um problema para a humanidade. Jesus Cristo, meu querido irmão, ele livra você dessa sentença de morte, lhe dando a vida eterna. O apóstolo Paulo, relembrando as palavras do profeta Isaías, em sua carta aos Coríntios, no capítulo 15, eu diria que, eu quero ler nos versículos 54 a 57, ele nos faz lembrar essa realidade do poder que Jesus Cristo tem de dar ao ser humano, de garantir ao ser humano a salvação, porque ele já venceu a morte. Diz assim o profeta: e quando este corpo se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte
pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dará a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória está garantida, meus irmãos. A vitória daqueles que creem em Jesus Cristo como seu Salvador. Daquele que sabe que Jesus Cristo pode garantir a salvação. Daquele que tem a certeza que uma vez entregue nas mãos de Jesus Cristo, está salvo. E está salvo para viver para sempre com o Senhor na glória celestial. Não só para vencer as dificuldades desta vida, não só para lidar com as adversidades, não só para enfrentar os problemas do dia a dia, mesmo que sejam os problemas que estamos vivenciando nos últimos dias. Deus nos dará a vitória, Jesus Cristo está pronto para nos garantir a vitória, mas especialmente a vitória eterna, a vitória espiritual, a vitória em relação à morte eterna. Porque ele disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa vida que Jesus nos garante, ela é a superação da morte. Ele nos garante isso, porque ele venceu a morte. E os seus efeitos, todos os traumas, todos os receios que envolvem a morte, em Cristo, nós venceremos. Porque temos a certeza que Ele está conosco. É isto, então, que observamos no profeta Isaías. Observamos aquele que está hoje profetizando, que está hoje fazendo a promessa e que estará amanhã. Quando a promessa se cumprir, Ele estará lá, presente conosco. Este é o nosso Deus. Mas eu diria que Jesus Cristo é o único que garante a salvação, a qual é motivo de alegria e celebração. Diz o profeta, na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Essa salvação é que proporciona ao crente a alegria, a satisfação. A certeza da salvação, a certeza de que aconteça o que acontecer neste mundo, nós estamos nas mãos do Senhor. Aquela experiência descrita pelo reformador Martinho Lutero no hino 323 do Cantor Cristão, quando ele diz, se temos que perder os filhos, bens, mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está, e dar-nos-á seu reino. O cristão dos primeiros séculos, eles tinham muita certeza da salvação. E eles viam essa salvação como algo concreto. Está lá, eles estão vendo, eles estão enxergando. Eles viviam por essa salvação. Por essa salvação, eles aceitavam padecer tudo o que padeciam, mas não abriam mão de sua fé em Jesus Cristo como Salvador. Essa certeza de salvação, meus irmãos, é que nos faz sentir essa alegria, a qual nos faz celebrar, exultar, sentirmos que o nosso Deus merece toda a glória, todo louvor, toda adoração. É diante dessa realidade, dessa certeza, dessa alegria, que eu diria e usaria aqui as palavras do profeta Jeremias, ainda em Lamentações, ainda no capítulo 3, e eu quero ler os versículos 26 e 28, quando o profeta diz assim, bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Assente-se solitário, e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Que essas palavras agora do apóstolo, do profeta Jeremias, escritas como
lamentações, ou como lamentos, em relação a tudo que estava acontecendo com o povo de Israel. O povo de Deus naqueles dias, que por conta de seus pecados, de sua desobediência, foi parar na Babilônia. E lá, Deus já tinha avisado ao profeta que aquele povo passaria 70 anos. Restava aquele povo agora, mesmo na solidão, aguardar pacientemente, silenciosamente em Deus. Resta a mim, a você, meu irmão, minha irmã, neste momento de pandemia, neste momento onde há tanto medo, tanto receio, mas ao mesmo tempo, no coração do crente, uma confiança muito grande, uma alegria muito grande pela salvação apresentada por Jesus Cristo, garantida por Jesus Cristo, e que ninguém a toma de um crente, porque Jesus Cristo disse: aquele que vier a mim e eu lançar a mão dele, ninguém o arrebatará da minha mão. A salvação de um crente sincero, ela está garantida hoje e para sempre. Uma vez que Jesus salva um pecador, jamais esse pecador perderá essa salvação. Porque quem salva é Jesus. E Jesus tem poder para salvar. E para salvar de uma vez por todas. Não creio que crente perde salvação. Pode não se ter obtido a salvação, porque a decisão não foi sincera. A conversão não foi verdadeira. Mas uma vez que uma pessoa toma a decisão sincera diante do Senhor, e o Senhor que conhece o íntimo de cada coração, vendo a sinceridade do nosso coração, Ele nos dá a salvação, e esta salvação jamais se perde. Resta a mim, a você, meu irmão, salvo em Cristo Jesus, nos mantermos tranquilos e esperar o tempo do Senhor, aguardar a salvação do Senhor. E diz o profeta, e isso em silêncio. Em algum momento temos que ficar reservados, em silêncio. Aquilo que o profeta diz inicialmente, no capítulo 26. Entra nos teus quartos, fecha as tuas portas sobre ti e esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Que Deus, meu irmão, minha irmã, nos ajude, onde quer que estejamos, mas certo de que o nosso Deus, Jesus Cristo, Ele está presente. Que você pode dizer, este aqui é o meu Deus. E Ele vai nos salvar. E Ele tem nos salvado. E você vai dizer isso com convicção, quando chega lá do outro lado. O Senhor me salvou. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe ajude, meu querido irmão, minha querida irmã, a dizer isso com muita convicção. Este é o meu Deus que me salvou. Vamos exultar, vamos nos alegrar na presença dEle. Que Deus lhe abençoe, meu irmão, minha irmã, que Deus lhe ajude nesses dias difíceis que estamos vivenciando, a nos mantermos firmes, seguros, nas mãos do Senhor, com a nossa certeza de salvação, de que estamos nas mãos do Senhor e assim nos alegrando sempre, em todos os momentos. Que Deus lhe abençoe assim. Amém. Vamos orar neste momento. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que tem nos dado. Muito obrigado, Senhor, por Tua palavra, pelo que ela representa para as nossas vidas. Muito obrigado por essas palavras tão enriquecedoras, transmitidas por Teu servo, através ou por meio do Teu servo, há tantos séculos atrás, mas que são tão atualizadas, que parecem ter sido escritas, transmitidas diretamente para nós hoje. E elas nos servem como conforto, elas nos dão consolo, a orientação que precisamos nesse momento. Nos ajuda, ó Deus bendito, a colocarmos em prática, a vivermos da maneira como a Tua palavra nos orienta. Que essas orientações sirvam para o nosso tempo presente. Eu te oro assim e eu te agradeço por tudo, em nome
de Jesus Cristo, teu Filho amado, o nosso Deus, o nosso Salvador. Amém.